Bom, seguindo então, né, gente, a análise do cálculo da área aqui. No vídeo anterior, o que nós fizemos? A gente plotou os pontos, readequamos as coordenadas de cada um desses pontos e calculamos a área, né? Agora, né, pessoal, vou tentar resolver o exemplo 10.1. Né? No exemplo 10.1, dividido em 3 partes, aqui só para mostrar o desempenho da calculadora, né, de velocidade, a gente vai dividir em 2 partes iguais. Vou mostrar as funções adicionais dessa ferramenta geometria aqui, né, da Casio. Né? Então, só para quem não está situado, né, o menu é esse aqui, né? Então, apertei o botãozinho Home, tem vários menus, né? Lá em cima aparece o menu Calcular, ó. Calcular. E aí, descendo aqui a folha de menus, né, tem o menu Geometry aqui, Geometria, né? E aí, no vídeo anterior que nós fizemos foi plotar esses pontos aqui e calcular a área selecionando segmentos, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou buscar uma função, né? Bissetriz, se não me engano. Até vou procurar aqui. Construir. Dentro do menu Construir, tem uma função que é midpoint. Ó. Então, construir o ponto do meio, né? Então é bem fácil, né, pessoal? Como é que eu vou construir essa função, né? Volto lá no menu, né? Vou selecionar o segmento que eu quero dividir ao meio, né, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Então, quero dividir essa área em 2 partes iguais e estou supondo que um dos pontos norteadores dessa divisão é que ele tem que estar no meio desse segmento 1A, 2A. Esse aqui é um exemplo que a gente faz lá na aula. Então, tem uma estrada, né, que passa aqui por cima do segmento 1A, 2A, um rio, alguma coisa assim, de tal maneira que essa cleva tem que ser dividida em 2 partes iguais e um dos pontos tem que estar exatamente no meio do segmento 1A, 2A. Então, na FXCG 100, como é que eu faço isso? Eu seleciono o segmento, né, vou em Ferramentas, e aí, rodando o menu para baixo, eu vou ter o menu Construir aqui, ó, construir, e aí tem uma função ali que é o midpoint. Ó. Então, vocês podem ver que quando eu dou flechinha voltar e o AC para desselecionar a linha, foi criado um ponto I, ó, gente. Tá ali o ponto I, eu inclusive vou apagar esse segmento aqui, perdão, porque ele não faz mais sentido para mim, né? Agora eu vou criar um segmento extra aqui, ó, para apagar, vocês clicam em cima da linha, selecionam e apagam com o backspace aqui, o delete, né? Esse ponto aqui, gente, exemplo que nós fizemos no outro vídeo, eu vou trocar de nome, ó. No variable aqui eu troco o nome, né, dele, fazendo a escolha aqui da troca de coordenadas pela troca do nome, ó. Então, venho pro ladinho aqui, vou chamar esse ponto aqui de M1, exemplo que nós fizemos didaticamente lá na aula, né? Ponto M1, né? Primeiro divisor da média ali. E agora, pessoal, eu vou seguir separando os segmentos que me interessam dessa área, né? De que maneira? Então, para quem sabe, né, operar divisão de áreas, eu vou encontrar agora a área formada pelos elementos 5C, 1A, M1, 5C, né? E aí, para isso, eu tenho que desenhar esses segmentos, né? Para mim fazer isso automaticamente aqui na minha calculadora. Então, menu Draw, segmento de linha, né? Line segment. Eu vou selecionar meu ponto 1A. Quando apareceu o quadradinho ali, deu Object Snap, ele já reconheceu, né? E vou até o ponto M1. Né? Não vou fazer isso, depois eu vou explicar porquê, né? Agora eu vou continuar desenhando do M1 até o 2A e vou recuperar o valor da área inteira, né? Novamente. Depois eu vou explicar por que eu fiz essa divisão, gente. Ali está o ponto 2A, né? Então, começando a divisão de áreas, né, pessoal? Seleciono os segmentos, né? Primeiro 2A, 4C. Depois o 4C, 5B. Segmento da sequência, 5B, 5A, eu acho, não me lembro. Selecionando os demais segmentos. 5C1A. E aí vamos confirmar nossa área total aqui, ó. Agora
chamar MA, M1 1A e por último o M1 2A. Então confirmamos aqui, né, gente? Confirmamos o valor nessa área, aperto o variable aqui, está ali o valor da área. 14.347.34. Então eu posso anotar isso em algum lugar, né, gente? Vou simplesmente vou lá no menu de calcular, né, e vou colocar esse número aqui, 14.347.34. Vou no home. Vou na função calcular. E vou dizer que 14.347. Digitei errado, corrigindo. 14.347.34. Eu vou armazenar na minha variável, pode ser o A aqui, por exemplo, né? Então toda vez que eu chamar o A aqui agora, eu vou dar um cancelar aqui. Toda vez que eu chamar a variável A, eu tenho a minha área total. Então por que isso, né, pessoal? Como eu quero dividir a área total em duas partes iguais, e essa aqui é a área total, se eu quiser saber a quanto corresponde cada um dos interessados na área, né, e eu quiser dividir em duas partes iguais, eu vou pegar o A e vou dividir por 2. Então esse valor aqui eu posso armazenar, por exemplo, na variável B, né, que é isso que corresponde a cada um dos interessados na área. Então eu já sei que B, né, é aquela areazinha que corresponde à metade da área total, que eu vou ter que dar para cada um, né. Então volto lá no menu Home, volto para a minha função Geometry, né. Agora eu vou desselecionar tudo, vou desselecionar tudo, né, e vou criar um segmento do M1 até o 5C para ver quanto que o interessado aqui, o requerente da minha esquerda está solicitando. Então eu vou em Tools, Draw, vou desenhar mais um segmento de linha, né. E aí o que acontece, né, pessoal? Por que eu estou desenhando segmento? Se eu coloco o segmento inteiro um A2A, a calculadora não reconhece como sendo uma área fechada, né? Então por isso que eu acabei dividindo aquele segmento lá em duas partes iguais, né? Apareceu o quadradinho 5C, ok, né, gente? Aqui eu tenho agora, já tenho a minha área 5C M1A, né? De que maneira que eu posso obter isso? Do mesmo modo que eu fiz antes. Dou um ok nesse segmento, ok nesse segmento e ok nesse segmento aqui, ó. Quando eu vou no variable x, tem ali a área 4.250.9806 e a área desse segmento aqui, né? Então vou verificar agora quanto é que falta para ele receber, né? Para que ele tenha metade da área total. Ele tem aqui até o momento, né? O requerente da esquerda, ele tem 4.250.9806. Vamos voltar lá no menu calcular, né, e ver quanto é que ele já tem. O quanto que falta para ele na realidade, né? 4.250.9806 é a área que ele já tem, né? Vou armazenar isso numa variável, né? Vou chamar aqui de C. Introduzindo a variável C. Ok? Então veja, né, pessoal? 773 é metade da área total, né? E falta para ele a diferença em relação ao que ele já tem, que é o 4.250.9806, ó. Né? Então falta para ele 2.922.6894. Isso aqui eu vou armazenar numa variável que eu vou chamar de D. Ó. Então digitando certinho aqui. Esqueci do alfa, né, pessoal? Então, alfa D armazena esse valor que é o que falta para ele na variável D. Joia? Voltamos lá para o nosso menu gráfico. E vamos pegar as informações que nos restam para determinar a coordenada final do ponto. Então, Geometry, né? O que eu vou precisar aqui agora, pessoal? Eu vou precisar do ângulo, ó, entre o alinhamento 5C-M1 e 5C-5A. Vou precisar também da distância, que eu posso pegar antes até. Ó, se eu clico no alinhamento, eu já tenho aqui a distância. 103,9160 é a distância 5C-M1. Então, posso já armazenar também lá no menu calcular, né? 103,9160.
91,60, né? Isso aqui vai ser colocar na variável E aqui, né? Importante depois a gente lembrar o que é cada uma dessas coisas, né? Podia ter colocado na própria distância, né? E ficaria com uma cara DD, né? Acho que ficaria até melhor. Então, eu poderia armazenar o 2.922 no A, de área que falta, né? E o 103.91 na variável D. Mas eu vou deixar assim, né, pessoal? Vou colocar aqui agora na variável E, né? Já que eu não planejei isso inicialmente. Então, E é a distância e a área que falta. Agora, nos falta, para calcular a área que falta, simplesmente a determinação do ano. Que na FXCG100 eu simplesmente vou determinar fazendo a seleção dessa linha, e aí vou vir no variable, e ali eu tenho o ângulo, 54.701.987. Então lembrar que isso aqui é o ângulo em grau decimal, né, pessoal? E para calculador não faz diferença. Então 54.701.987 eu tenho que armazenar lá também, né? 54.701.987 vai ser o ângulo que eu vou armazenar na minha variável f, né? Novamente esqueci do alfa. Pronto, f. Agora tem todas as distâncias, né, gente? O que vai ser a distância lá que vai dividir a área no meio, né? Então aí tem que lembrar da área do triângulo qualquer, né, gente? Vai ser 2 vezes a área que falta, né? Então vamos verificar ali certinho. Posso pegar o próprio valor daqui, ó. 2.922, ou melhor ainda, né, pessoal? A calculadora permite fazer a operação assim, ó, que eu acho que fica mais bonito, né? 2 vezes. Vamos pegar a área que falta lá em cima, 2.922, dividido pela distância, né? Agora eu coloquei no lugar errado aqui, vamos de novo. 2 vezes, acho que eu tenho que digitar tudo de novo porque eu fiz na pressa aqui, né, pessoal? Então vamos bem devagarinho aqui. Cuidar onde é que ficou o cursor na hora de fazer isso, né? Então 2 vezes, né? 2.922.894, passamos o cursor para baixo, dividido pela distância 1, que é 103, né? Ele está copiando para baixo, eu vou ter que fazer assim. 2.922.894, acho que vou ter que digitar aqui embaixo, ó. Então, dividido por 103.916, né? Vezes o seno do 54.701.987, né? Verifique que eu nem preciso passar para grau sexagesimal, né? E tá ali a distância, 68.921. Significa dizer o quê, né, pessoal? Que o ponto que divide a área está a 68,921 metros daquele ponto do cantinho que eu não lembro, né? 68.921. A gente vai ter que guardar na nossa memória, né? E vamos colocar ele aqui, ó. O que eu vou fazer agora, pessoal, para resolver esse problema? Para mim não ter que ficar dando offset, eu vou desenhar um círculo cuja origem está em 5C com aquele raio. Então tá aqui o pontinho, né? Tem as ferramentas aqui, desenhar círculo, eu acho, ó. Círculo, né? Então coloco ali o pontinho central, né? Arrasto ele um pouquinho para o lado aqui, ó. Né? Dou um OK, né, gente? Aí seleciono o círculo, né? Vou nas minhas propriedades e mudo o raio. Então no raio eu vou digitar aqui agora 68.921, né? Dou um OK, né, pessoal? E o ponto que intercepta ali, gente, o segmento 5C e 5A na circunferência, evidentemente, é o ponto que me dá a coordenada, né, gente? Que divide a área ao meio junto com o ponto M1, né? Como é que eu posso criar aquele ponto, né, pessoal? Tem a função chamada interseção aqui, né? Então, lá no construir, ó, construir tem a função aqui chamada interseção, a ponto de interseção. Então, vou criar um ponto de interseção, né, pessoal? Entre, não deu certinho que eu tenho que selecionar os dois segmentos, né? Vou selecionar aqui o segmento e a circunferência, ó. Agora eu vou em ferramentas, construir e mando construir ponto de interseção.
Olha lá que legal. Vamos ver se ele construiu ali, gente, para fazer isso posso ir dando mais, ó. Se olhar de pertinho, tem um ponto K ali agora. Então posso arrastar o meu desenho, né, gente, usando... Opa, não era isso que eu queria. Aqui eu mudei a circunferência de lugar, né, pessoal? Facilitar a minha vida aqui, eu vou simplesmente deletar a circunferência, ó. Então clico nela e deleto a circunferência. Está ali o ponto K. Ó. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um segmento de reta, né? Eu tenho que procurar o menu PAN aqui, né? O menu PAN, se não me engano, está na visualização. Sim, aqui está o PAN. Aí o PAN eu consigo arrastar para cima, né, gente? Um pouquinho meu desenho, só para mim desenhar aquele segmento do K até o 5A. Então, Tools, View, né? O PAN é o que arrasta, ó. Então, lá no 9 fica mais pertinho, ó. Vamos clicar ali em cima, né, pessoal? E agora arrasto o desenho um pouquinho para cima, ó. Acho que aqui tá bom, né? E aí eu já consigo desenhar o segmento de reta do K para o 5A. Vamos em ferramentas, né? Desenhar, segmento de linha, do K até o 5A, né? Aqui tá certinho, agora vou ter que desenhar um outro segmento de reta, né, pessoal? Do K, né, eu vou dar um zoom bem menor aqui, ó. Aí cuidar para não fazer confusão com os pontos, né? Tem muitos pontos aqui agora. Então vou ter que desenhar um segmento de reta, né? Do K, joia, até o M1. Né? E ainda, para facilitar a minha vida, né, pessoal, vou desenhar outro segmento do K até o 5C. Poderia calcular a área pelo outro lado, né, gente? Mas vai dar uma seleção maior de segmentos, né? Então fica mais fácil para mim desenhar um segmento por aqui, ó. Draw, segmento de linha, né? Do 5A até o 5C. Ok, finalizado, né? Agora eu posso simplesmente deletar aquele outro segmento do M1 e medir a área do meio, né, pessoal? E ela tem que dar exatamente metade da área total, né? Então começamos aqui, né? Aqui é um segmento. Aqui é outro. Depois, para conferir, a gente pode fazer pelo outro lado também, né? Não vou fazer porque o vídeo já está estourado aqui nos 18 minutos, né? Mas eu deixo para vocês fazerem. Então, seleciono outro segmento. E aqui o último. Então, quando eu vou no verbo ali, telemiário 7.173,639, né? Essa aqui era o total. Eu posso até brincar com a cor dela aqui um pouco, né? Então tem aqui a cor da área, né? Posso pegar uma cor vermelha aqui, né? Pintura sólida ou achurada. Vamos ver se funcionou. Já pintou a área de uma corzinha diferente, né? E eu vou conferir, né? 773,639. $773,639, né? É o valor que deveria ter dado a área, né? E a minha variável A, que tinha área total, né? É o A. Então aquele valor dividido por 2, né? Tem que dar, olha lá, 773,639, 773,67. Isso aqui é decorrente do processo de cálculo, né? Então aí, né, gente, divisão de áreas usando, né, a gente tem 20 minutos aqui, né?
uma divisão de área chata de fazer na mão, né? Fazendo na FX CG100, né? Bem legal a aplicação. E ainda se eu quiser conferir as coordenadas do ponto 5A, né? Eu consigo clicar sobre o ponto, ó. Eu clico sobre o ponto, dou o variable e ali estão as coordenadas que dividem a área ao meio, tá bom?